Está começando agora a primeira edição do Jornal Econômico. O dólar comercial subiu 29,3% em 2020 e segue em alta em 2021, com uma variação até agora de 6%. A moeda está custando cerca de R$ 5,40. Entenda o que isso significa para a economia brasileira. A taxa de câmbio é o preço em moeda nacional de uma unidade de moeda estrangeira. Ela pode ser real ou nominal. A taxa de câmbio real é usada para determinar os fluxos comerciais entre os países e corresponde ao relativo de preços entre o produto nacional e estrangeiro ou vice-versa. Ela expressa a relação do poder de compra entre duas moedas, ou seja, por meio dela é possível saber qual a correspondência entre dólar e real para comprar as mesmas coisas nos Estados Unidos e no Brasil. Vamos usar como exemplo um celular da marca X. Esse celular tem um preço de mercado de $400. No caso, para um brasileiro comprar esse celular, ele pagará o valor em reais considerando a inflação, enquanto o americano irá pagar o valor em dólares, desconsiderando nesse exemplo o valor das tributações. Já a taxa de câmbio nominal representa o custo de uma moeda em relação a outra de outro país. Ela tem um papel importante no sistema econômico, em particular sobre o comportamento do saldo comercial. Vamos considerar neste primeiro exemplo como o dólar custando R$ 4,00. Nesse caso, o celular que custa $400 irá custar em reais R$ 1.600. Já no segundo exemplo, vamos considerar um aumento dessa relação entre dólar e real. No caso, o dólar custará R$ 5,50. O celular que custa $400 irá custar R$ 2.200. Sendo assim, a valorização do real perante o dólar diminui as exportações e aumenta as importações. Isso provoca uma diminuição da inflação, pois diminui a demanda agregada, mas essa medida não é boa para aumentar o crescimento econômico. No caso contrário, a desvalorização do real perante o dólar aumenta as exportações e diminui as importações. Essa medida favorece o crescimento econômico, aumentando a demanda agregada, mas isso promove também o aumento da inflação. Isso ocorre porque, como o dólar estará alto em relação ao real, os produtores brasileiros se sentirão mais atraídos a exportar, já que terão uma remuneração maior. Agora entenderemos sobre os dois tipos de regime de câmbio. No regime de câmbio fixo, o valor da taxa de câmbio é determinado pelo Banco Central, que se compromete a comprar e vender divisas da taxa estipulada, além de interferir no mercado para manter o equilíbrio do mercado de divisas. Esse regime foi utilizado no Brasil anteriormente, como, por exemplo, em 1994, quando o governo de Itamar Franco criou um plano de estabilização econômica. O responsável pela sua idealização foi Fernando Henrique Cardoso, que planejou o Plano Real para, junto com o Banco Central, estabelecer um câmbio fixo e a paridade do real e o dólar, e assim tentar conter e diminuir a inflação. No regime de câmbio flutuante, a taxa de câmbio deve ajustar-se de modo a equilibrar o mercado de divisas, ou seja, o Banco Central não intervém nem fixa uma taxa de câmbio. Este é o regime utilizado desde 1999 no Brasil, e é a demanda por moeda estrangeira no mercado que irá determinar a taxa de câmbio. A mediana das projeções dos economistas do mercado para a inflação oficial em 2021 subiu de 3,32% para 3,34%, segundo o Boletim Focus do Banco Central. Irei passar agora a palavra para a nossa repórter Mariana Magalhães, que irá explicar melhor sobre o que é a inflação. Ok, Adria. Bom, a inflação ela pode ser definida como uma alta persistente e generalizada dos preços da economia. Mas será que isso quer dizer que, se formos ao supermercado, por exemplo, e verificarmos que o preço da laranja aumentou 2 vezes na semana, isso quer dizer que houve inflação? Bom, não quer dizer, pois isso pode ser apenas o resultado, por exemplo, de pragas que atingiram a lavoura ou de uma quantidade demasiada de chuvas naquele período, enfim. Mas agora, quando sobe o preço do arroz, o preço dos aluguéis, o preço da gasolina, da mensalidade escolar, ou seja, o preço de tudo aquilo que é demandado por todos os agentes econômicos, aí sim, neste caso, nós podemos dizer que houve inflação, se a variação de preços, é claro, for para mais. Então, nós podemos perceber que a inflação ela é uma pesquisa muito ampla, calculada em cima do nível geral de preços da economia. Nesse caso, nós podemos também afirmar que o IBGE produz 2 dos mais importantes índices de preços. O primeiro deles é o IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, considerado oficial pelo governo federal, e o INPC,
Índice Nacional de Preços ao Consumidor. É isso, Adria. Muito obrigada. Obrigada pela explicação desses conceitos, Mariana. Vamos entender agora sobre os tipos de inflação com o nosso repórter Davi Rafch. Ok, Adria. Podemos definir 3 tipos principais de inflação: de demanda, custo e inercial. A inflação de demanda ocorre pelo aumento da demanda agregada dos agentes econômicos, as famílias, as empresas e o governo. No Brasil, pode ser observada no princípio da implementação do Plano Real. Com a estabilização econômica e o aumento dos salários, os agentes econômicos tiveram mais dinheiro disponível para consumir. Com uma oferta que não acompanhava a crescente demanda, houve o aumento generalizado dos preços, a chamada inflação. A inflação de custos ocorre quando aumentam os custos da produção. Esse valor aumentado é repassado para o preço final dos bens e serviços, gerando um aumento do preço e, consequentemente, uma diminuição do consumo. No Brasil, ocorre muito pelo valor alto da carga tributária, que aumenta o custo da produção nacional. Por fim, temos a inflação inercial, que ocorre com base na expectativa inflacionária do histórico econômico de uma nação. No Brasil, ocorreu muito na década de 80, por causa do segundo choque dos preços do petróleo, dos juros internacionais e agravada principalmente pela indexação econômica, herança das políticas econômicas praticadas na década de 60. O Banco Central prorrogou a redução da taxa de depósito compulsório para os bancos até abril deste ano. Desde março de 2020, a taxa encontra-se reduzida de 25% para 17% e permanecerá assim até abril deste ano, quando aumentará para 20%. Essas medidas fazem parte da política monetária econômica, que a nossa repórter Domingas Moraes irá explicar agora. Perfeito, Adria, certo. Ok. Então, a política monetária é uma política que tem como objetivo controlar a quantidade de moeda que está em circulação, ou seja, controlar a base monetária. A instituição responsável por aplicar essa política é o Banco Central. Dentre as formas que podem ser feitas para aplicar essa política, né, a gente tem o depósito compulsório e a alteração também na taxa de juros. De acordo com como essa política vai ser aplicada, de acordo com como ela vai se dar no mercado, a gente pode dividir em expansionista ou contracionista. Com base nisso, a política monetária expansionista, nós podemos identificá-la quando há um aumento na base monetária, um aumento na quantidade de moedas disponíveis ali em circulação. E essa quantidade de moeda disponível em circulação, ela pode ter sido ocasionada por uma diminuição na taxa de juros ou por uma diminuição no depósito compulsório. No final das contas, o que ocorre é que os consumidores eles vão ter mais poder de compra, e com mais poder de compra eles vão poder consumir mais. Quando há essa possibilidade, há a possibilidade também do aumento dos preços. E esse aumento dos preços, esse aumento generalizado dos preços, pode ser denominado inflação. Por isso, a medida expansionista, essa política monetária expansionista, não é eficaz no controle da inflação. Porém, ela é extremamente eficaz quando se trata de crescimento econômico. Já a política monetária contracionista é o inverso da expansionista. O que ocorre na contracionista é o aumento da taxa de juros e o aumento do depósito compulsório. Existe ali uma diminuição na base monetária, uma diminuição na quantidade de moedas em circulação. O consumidor vai perder poder de compra. Quando isso ocorre, a gente diz que essa medida é extremamente eficiente no combate da inflação, no combate desse aumento generalizado dos preços. Porém, ela não é tão eficiente quando se trata de crescimento econômico. Não tanto quanto a expansionista, que aquece o mercado, podemos dizer assim. A contracionista, a restritiva, ela não aquece a economia, ela não faz com que os consumidores comprem mais bens, consumam mais. Ela apenas retira moeda que estaria ali em circulação. Ou com o aumento da taxa de juros, diminuindo a possibilidade do consumidor, do indivíduo conseguir crédito, ou com o aumento do depósito compulsório, diminuindo também a
quantidade disponível de moeda para ser emprestada pelos bancos. Portanto, é assim que na prática nós podemos enxergar a política monetária expansionista e a política monetária contracionista. E esses são os efeitos de cada uma no crescimento econômico e na inflação. Então, dependendo do objetivo de cada país, em determinado contexto, deve-se utilizar uma ou outra política. Por conta da pandemia, os gastos do governo subiram em 70% em 2020. Isso ocorreu devido aos gastos com a saúde, pagamentos de aposentadorias e transferências para os estados. Essas ações fazem parte da política econômica fiscal do governo, que a nossa repórter Joana Silva irá explicar melhor sobre. Obrigada, Adria. Bom, a política fiscal ela é realizada pelo Tesouro Nacional e ela se trata das despesas do governo. No caso, ele adquire a receita, majoritariamente por meio dos impostos, e o que ele faz com ela é o que a política fiscal se trata. Essas medidas, elas têm uns objetivos, que são a redistribuição de renda, a estabilização da macroeconomia e a alocação de bens e recursos. A redistribuição de rendas, como o próprio nome já diz, se trata de uma distribuição equitativa de renda, no caso, dar mais a quem mais precisa. No Brasil, nós temos a Lei das Diretrizes Orçamentárias. Essa lei, também conhecida como LDO, ela auxilia justamente nesse papel, de distribuir a renda nos setores sociais de acordo com a precisão de cada um. Já a alocação de recursos se trata do papel do governo na distribuição efetiva de bens e de serviços para compensar a falha no mercado. Mas como assim? Por exemplo, o setor privado, ele nunca vai suprir todas as necessidades populacionais, e é aí que o governo entra suprindo o que ele não supre. E a estabilização da macroeconomia, ela se trata principalmente do crescimento econômico, que se dá por causa da baixa de desempregados, se dá com a estabilização de preços e outros recursos. A política fiscal pode ser avaliada de diversos âmbitos, que vão desde a qualidade de gastos do governo até o bem-estar dos cidadãos. E essa política fiscal pode ser expansionista ou contracionista. A primeira se caracteriza com a finalidade do aumento da demanda agregada. Esse aumento da demanda agregada vai acontecer por meio da redução da tributação e pelo aumento dos gastos do governo. Com isso, consequentemente, a renda circulante no país vai aumentar muito. Já na política fiscal contracionista, ocorre o contrário. Eles visam a redução da demanda agregada por meio de medidas opostas à da política expansionista e, consequentemente, também a renda que circula no país vai diminuir. Já trazendo para um contexto mais nacional e atual, o Brasil, há uns 2 anos atrás, por volta de 2019 e em 2018, tinha uma política predominantemente contracionista. Um grande exemplo disso eram os cortes dos gastos do governo no setor educacional. Contudo, com a pandemia do Covid-19, o governo teve que investir cada vez mais e gastar mais com a população para auxiliar, além de gastar também com os setores públicos para que juntos nós possamos enfrentar essa catástrofe. O que acabou que aumentaram os gastos do governo em mais de 70%. E com isso, a política fiscal atual se fez expansionista, que é a que nós estamos odiernamente. O governo analisa a possível volta do auxílio emergencial em 2021. O valor ainda não foi definido. A medida poderá ajudar na renda de muitas famílias brasileiras ainda afetadas pela pandemia. Voltamos com a repórter Mariana Magalhães, que irá explicar sobre a política de renda. Bom, já a política de renda, ela consiste na remuneração dos fatores de produção que se referem às famílias, ou seja, é o que as famílias e as empresas recebem pelo fluxo de bens e serviços. A política de renda ela pode ser observada quando o governo pratica, por exemplo, o congelamento dos preços e dos salários para conter a inflação, ou seja, ela pode ser usada como uma medida anti-inflacionária em períodos que seja necessário propor e executar esse tipo de política. Encerramos aqui a primeira edição do Jornal Econômico. Obrigada.